Pessoal, então, um vídeo sobre Bolívar e Marx. Bolívar e Ponte é um texto que o Marx escreveu para uma revista e até hoje é muito motivo de polêmica. O, o texto depois foi contestado pelo editor, que disse que algumas pessoas disseram que as fontes estavam cheias de preconceitos, ao que Marx respondeu com ironia. Mas enfim, o que consistia esse texto? Esse texto descreve Bolívar como uma figura que Marx associa a Napoleão III, contra o qual ele tinha escrito o 18 Brumário de Napoleão Bonaparte. A figura ditatorial e com muita sede de poder, mais do que virtudes de chefe militar e estadista. Então, nesse texto, conta as reviravoltas ali a partir de 1810, mais ou menos, quando ele topa. Então, Bolívar era um cara de uma família rica, da nobreza crioula, que seria também, quer dizer, filhos de espanhóis que tinham terras ali na América, na Venezuela. Não existia a Venezuela como nós a conhecemos, mas sim um estado que abrangia a Colômbia e o Equador e o Panamá hoje em dia. Então, Bolívar chegou a conversar em Londres pedindo apoio, né, desse imperialismo inglês, mas de início não teve muito apoio. Posteriormente ele conseguiu apoio do Haiti, prometendo libertar os escravos. Então ele tem essa característica, né? Assim, desde o início ele se une a um chefe militar, que é o Miranda, e eles conseguem libertar boa parte do território e proclamam a república, mas os espanhóis reconquistam parte do país e ali, num determinado momento, Bolívar estava numa fortaleza, os espanhóis ainda estavam ali ameaçando uma parte do país libertado, e ele entra em pânico e ele acaba fugindo, deixando que os espanhóis retomem essa fortaleza e reconquistem o país. Em troca dele continuar livre, ele entrega o Miranda, que acaba morrendo na Espanha, um amigo e libertador também. Então ele tem essas características que o Marx xinga ele: traidor, covarde, ditador ao estilo de Napoleão, um cara só está interessado em reunir poder e tal. Um cara que quer poder sem escrúpulos, sem preocupar se vai entregar um amigo, um aliado, se vai aliar com o imperialismo estrangeiro e tal. De fato, um dos pontos mais polêmicos desse texto, que é pelos comentadores hoje, é que Marx ressalta que o Bolívar só conseguiu definitivamente a libertação depois que ele trouxe tropas inglesas, quer dizer, aliança com o imperialismo inglês. Então, assim, o Bolívar, nesse texto, quase sempre quando ele pode, ele decreta lei marcial e reúne todos os poderes em si. É um cara com realmente um rei na barriga, embora ele sempre teve assim no regime republicano. O contraste com o Império Português é que aqui a gente celebra a independência com o rei português, quer dizer, mantém toda a estrutura colonial, tanto em relação a portugueses que moravam ali no Rio, uma colônia portuguesa, que depois formaram o Partido Português, que muito bem o Alex Lombela Amaral, que é historiador de São João, diz que é algo constante até hoje. Nós temos sempre esse partido português que virou a burguesia compradora, que são empresários muito ligados ao imperialismo americano, latifúndio e tal. O que é importante ressaltar aqui nessa relação do Bolívar? Que ele é reivindicado pelos bolivarianos, como Nildo Rix e tal, e até Chaves tem até Castro tem uma carta assinada por Bolívar, mas ele inspira os bolivarianos, parece que os bolivarianos repetem várias coisas que são os erros dele. Uma é trazer tropas de um imperialismo estrangeiro, a outra é
querer ser ditador, querer ser Napoleão acima dos partidos, não é? E mesmo se for sacrificando amigos e aliados mais à esquerda. Me parece que o regime chavista tem essas características, pelo que estou acompanhando. Então, o regime chavista virou uma esperança ali para a esquerda. Não me tiro dessa banana, não tiro o corpo. Realmente também tive esperanças que ali era um regime que combateria o imperialismo americano, traria reformas e tal, nacionalistas, que o Glauber, por exemplo, apoiou regimes semelhantes. Glauber Rocha Glauber, Augusto Boal, Darcy Ribeiro tiveram no Peru de Alvarado, ali entre 69 e 74. Então, pessoas que eu admiro muitíssimo. Eu suponho, então, que não havia tanto... que eu cheguei a escrever que Chaves era o novo gênio da raça. Mas hoje eu faço, ali no começo dos anos 2000, final dos anos 90, mas hoje eu faço uma autocrítica. Pelo que eu vejo, os bolivarianos, eles repetem os erros do Bolívar. Então, por exemplo, Gustavo Machado, da orientação marxista, pesquisou sobre a PDVSA e verificou que o que fez a empresa quebrar foi a relação com a China, que desossou, que sugou a empresa, e não os famosos embargos, as sanções que os Estados Unidos impôs. Foi muito mais a relação predatória que a China, exploratória, que a China assumiu com a empresa. Então, os bolivarianos, desde o Chávez ou o Maduro, que é a direita do chavismo, né, assumiram essa relação com o imperialismo russo e chinês. E não rompe totalmente com o imperialismo americano, é mais retórica. É mais como o Celso Amorim disse no passado. Chávez mais ladra do que morde. Então, por exemplo, agora na atualidade, 2024, a Venezuela não tem indústria relativa a refinamento, produção de petróleo, ela exporta petróleo cru e mantém em boa parte, em grande parte, essa relação de exportar esse petróleo cru para os Estados Unidos, não deixando também de ser dependente. Então, avançou pouco, né, em relação ao barulho que faz de imperialista, não é, que dá tanta esperança para a esquerda de que ele tem um regime anti-imperialista, mas parece-nos que não. Também tem a questão de trair seus aliados. Então, por exemplo, tinha o PCV, que é mais ou menos como o PCBinho aqui, o PCB brasileiro, e que, no momento que ele acusou o Maduro de neoliberal, Maduro simplesmente tomou posse do partido a partir de um PCV fake. Por quê? Porque Maduro não pode aceitar ser desmascarado à esquerda. Parece-nos também um grande problema do castrismo. Então, eu estou aberto a críticas e tudo, é um momento delicadíssimo ali na Venezuela, mas eu creio que para nós, marxistas, não é um bom ponto sermos bolivarianos. Não, senhor. Bolívar, em determinados momentos, também demonstrou pragmatismo em relação à libertação dos negros, né? Ele dizia que era melhor fazer esse acordo com a Haiti, colocar os negros para lutarem na frente, para eles serem exterminados. Então, assim, era uma solução melhor, né? Uma solução melhor do que enfrentar uma rebelião negra, era essa solução de exterminá-los ali na campanha, a propósito de estar aliados com a Haiti. Então, o Bolívar não tem esse princípio de que ele quer o fim da escravidão. É a partir de uma aliança com a Haiti, que incrivelmente, né, é um país que era importante, teve importância na libertação dos outros irmãos aqui da América Latina. Então, para o Bolívar, ele emprestou armas, dinheiro e tal. Foi um país próspero, né? Mas foi destruído ali pelo boicote da Europa e Estados Unidos, essa República Negra, a importante Revolução Haitiana.
A gente tem que lembrar que mesmo aqui no Brasil existiam manifestações pela abolição que as pessoas gritavam Jean Christophe, Jean Christophe, referência a um grande líder do Haiti. Né? Então, Haiti foi a Revolução Cubana daquele século. Né? Então, falar para você, concluindo com vocês, então, eu acho que o Bolívar tem em comum com esse bolivarianismo de hoje. Associação com outros imperialismos, que o bolivarianismo associa-se com o imperialismo chinês e russo, e também a tendência ao autoritarismo, a se tornar ditadura acima dos partidos, inspirado em Napoleão. Né? Outros pontos são que o Chávez já renegou o marxismo-leninismo publicamente, falou que é uma coisa do passado, se apoiou na autoridade de Castro, falou que o socialismo dele é o socialismo cristão, bolivariano, e ele também falou, vamos com Trotsky, é a revolução permanente. Tem essa relação dos caudilismos americanos com os trotskistas, que o nosso amigo Neil Dorix também está aí para comprovar que existe. Então tá, falou, tchau.